A Redes, quando foi pensada e estruturada, isso há mais de 20 anos atrás, ela não tinha a estrutura que ela tem hoje. Na verdade, a estrutura que nós temos hoje, ela foi sendo construída coletivamente a partir das demandas que nós identificamos ao longo desses anos de atuação e da própria ampliação do trabalho, né? E aí hoje nós temos uma direção que é composta por 3 pessoas. Nós temos, para cada eixo nosso de atuação, nós temos 2 coordenadores, e aí os nossos eixos são saúde, arte, cultura, memórias e identidades, educação, segurança pública e acesso à justiça e direitos urbanos e socioambientais. Falando um pouquinho do trabalho hoje, né, da coordenação do eixo de direitos urbanos e socioambientais, tudo que a gente faz é pautado em evidências e em dados que a gente mesmo, muitas vezes, a gente mesmo cria. Então hoje a gente, por exemplo, tem dentro do eixo um projeto chamado Ecoclima, que a gente está fazendo um processo formativo com 24 jovens, em que a gente está formando esses jovens num processo de 2 anos. E a partir disso, eles vão se tornar jovens agentes climáticos. E mais recentemente a gente fez 2 diagnósticos que foram super importantes. Assim, a gente produziu o Respira Maré, que é uma pesquisa que faz uma mensuração da qualidade do ar e das ilhas de calor no território, que são questões que a gente sente, mas a gente precisava mensurar e georreferenciar, espacializar. E o outro foi um diagnóstico das vulnerabilidades que a maré está sujeita a sofrer a partir da perspectiva das mudanças climáticas. Então a gente também, mais uma vez, a gente mensurou quais são esses impactos que a maré está mais sujeita a sofrer. São 3 grandes, os principais, que são alagamentos e inundações a partir da elevação do nível dos oceanos, porque a gente está na beira da Baía de Guanabara, e a gente tem uma tendência a sofrer um pouco mais com ondas de calor, que é uma coisa que a gente vem sofrendo esse ano de maneira bem significativa, eu diria. E a gente conseguiu, inclusive, além disso, espacializar onde estão esses fenômenos. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolver ações que, pelo menos, mitiguem essas situações. Aqui no Centro de Artes tem a Escola Livre de Dança da Maré. É um projeto que oferece aulas gratuitas para galera aqui da comunidade, mas também da cidade do Rio. E eu vim para fazer aula de hip hop. Dessas aulas de hip hop, eu vi os trabalhos dali, assim, de relance, que a Lindsay é bem aqui do lado. E aí, um dia, abriu a audição para o Núcleo 2, que é um dos núcleos da Escola Livre de Dança, em que eles oferecem aulas gratuitas e intensas para alunos de segunda a sexta, de 2 às 5h30 da tarde. Eu me inscrevi muito assim, despreocupada, achando que não ia passar. Vim me divertir na audição e passei. Eu passei para essa turma de formação, onde eu fiquei 4 anos nessa turma. E durante esses 4 anos, a gente teve umas experiências profissionais que foram muito legais, os exercícios de movimento e um trabalho que a Lia, ela, em parceria com Magui Marram, uma coreógrafa francesa, construiu, chamado Maybe. Então, fomos uma das primeiras turmas do mundo a aprender essa coreografia do Maybe e circular na França. Então, eu conheci a Lia nesse âmbito do Núcleo 2, que foi um contato bem próximo e bem honesto. Para mim, a Redes, ela é esse lugar de luta, assim, de luta para que a gente consiga desenvolver cada vez mais o território, o Complexo da Maré, também uma referência para a cidade, para o Brasil, assim. Esse lugar de
possibilidades de sonho, assim, onde a gente entra e descobre que cada vez mais você vai conseguindo descobrir, você vai descobrindo que você consegue ir além do que você achava que podia. Então ela é um lugar onde te mostra, te abre um horizonte, assim, eu considero a Redes esse lugar, assim, de descobertas e de possibilidades, porque ela também fomenta, né, aulas, né, fomenta cursos, fomenta possibilidades para que você consiga se desenvolver. A Redes aí, ela é essa organização que, como o próprio nome diz, cria conexões com muitas pessoas. Na Redes da Maré hoje eu estou como no setor de captação de recursos e relacionamento institucional, mas já vivi vários outros processos, biblioteca, mas sempre nessa coisa da mobilização e no contato direto com o público. Eu chego aqui através da minha mãe procurando cursos para eu fazer. Eu tinha 12 anos na época e o curso que ela consegue me inscrever é o preparatório para acesso ao ensino médio, né? Eu volto para a Redes da Maré em 2011, já com 15 anos, para fazer o pré-vestibular. E logo em seguida eu sou aprovado para fazer um curso de ciência da computação na UERJ, sendo a primeira pessoa da minha família nuclear a acessar a universidade. Eu vim de uma favela. Eu vim de uma família que não tinha condições financeiras. Eu vim de uma perspectiva de mundo que eu não esperava viajar para fora para trabalhar e para estudar. E as mãos que foram construindo essa Redes foram mãos que foram não só criando essa possibilidade de forma financeira, mas criaram essa possibilidade aqui na minha cabeça. Foram aprendizados. Por exemplo, eu passei pelo pré-vestibular da Redes, que é para a gente ir para a faculdade. Nesse pré-vestibular, a minha visão de mundo só abriu. Eu fiquei assim, nossa, dá para fazer tanta coisa. E ali, para mim, foi um momento que eu escolhi. Precisei escolher, vou para medicina, vou para engenharia, vou trabalhar no banco, vou virar artista. Eu escolhi virar artista. Essa capacidade de mobilidade que a gente tem a partir da ampliação de possibilidades que a Redes tem, que proporciona para a gente, né? Desde as possibilidades como ampliação de novos horizontes, eu acho que eu já carrego isso de alguma forma e eu já provoco isso quando eu tenho contato com as pessoas, inclusive até os 20, mais da minha idade, a galera mais jovem. Até 29 anos, eu já troco com essa galera, então acho que eu já retorno para eles uma semeadura da capacidade de sonhar outras alternativas para suas realidades. Então, eu acho que eu já faço esse movimento de alguma forma. Por isso que, por exemplo, eu, Luigi, hoje, com 27 anos, eu sou muito diferente do Luigi, que chegou aqui com 14 anos. São duas pessoas totalmente diferentes, com visões de mundo totalmente diferentes, que ainda assim, a gente se apropria do que a gente tem de dança, hip hop, balé, contemporâneo, para entender como o nosso mundo existe na nossa volta e como a gente consegue influenciar isso. Acho que a palavra continuidade acho que traduz um pouco o que é a Redes da Maré. É uma coisa contínua, né? E naturalizar aquilo que é extraordinário. Então, quando eu olho para a garotada, tipo, com muito mais possibilidade de repertório, transitando no Rio de Janeiro, indo para os teatros, circulando pela cidade para as áreas mais privilegiadas, como a Zona Sul, fazendo vários tipos de eventos, assim, que antigamente era impossível fazer, então eu reconheço nesse lugar do legado. A maré que nós queremos é uma maré onde as pessoas tenham a liberdade de ir e vir, onde as pessoas possam ter seus direitos assegurados e ampliados, que a gente tenha políticas de ponta também e que as coisas funcionem aqui como funcionam em outras partes da cidade. A gente, durante muito tempo, tinha como referência por que na Maré a gente não tinha o que Copacabana tinha. E a gente tem se provocado de maneira mais recente a pensar que, na verdade, a urbanização de Copacabana não necessariamente precisa ser a nossa referência, porque não necessariamente atende os nossos anseios, que a gente precisa, a partir de algumas referências, pensar numa urbanização que seja própria e que dê conta dos anseios que a Maré tem, que é diferente, inclusive, de outras favelas. E a Maré, pela sua dimensão, 140 mil moradores, né? É maior que 96% dos municípios brasileiros. É o 6º bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro. Nossa proposta não é que o nosso impacto seja só no indivíduo. Eu digo só assim com um monte de aspas, porque, na verdade, já é muita coisa, né? Mas a ideia é que a gente possa, a partir das nossas iniciativas, que não tem um fim em si mesmo, que elas possam, de alguma forma, interferir e contribuir para o desenvolvimento territorial da Maré. Essa é a nossa grande missão, né, de contribuir para que a Maré tenha, que os 140 mil moradores da Maré tenham melhores condições de vida.
Atualmente eu estou como coordenadora de um projeto chamado Favela Empreende LGBT, que é um projeto que ele tem vários eixos de atuação, né? Eu posso destacar um dos eixos maiores assim, do projeto, que foi a capacitação de 30 alunas trans e travestis em confeitaria e empreendedorismo. Foi um pouco difícil, né? Por conta de eu ser uma mulher trans, foi muito difícil eu estar procurando um emprego. Todas as vezes que eu ia, sempre tinha a promessa que ia entrar em contato e não entrava em contato, né? E assim, embora eu tenha uma formação, né? Primeiro eu sou formada em design de moda e agora eu estou terminando licenciatura em história, mas mesmo assim, infelizmente, não tinha espaço para mim nos lugares assim, né? Para mim foi muito de grande importância, porque nós travestis somos acostumadas assim, as pessoas querem dar uma oportunidade, mas uma meia que oportunidade. Então, faz um curso, a maioria dali termina, continua vazia, porque não tem uma fonte de renda que possa investir no seu próprio negócio, né? É onde eu juntei o útil ao agradável, já estava lá e conheci aqui o Conexão G. Então, eu entro no Conexão G como aluna também, participo de alguns projetos, tais esses como o PPVA, que é o Programa de Proteção à Vida e Autocuidado. Nele eu entro como aluna, mais à frente passo a coordenação e executo esse projeto em outras comunidades aqui mesmo no território da Maré. Fazia um curso também, um outro projeto social, curso de maquiadora, e essa minha amiga era moradora aqui do Complexo da Maré e comentou sobre o Conexão G. Teve um dia que nós tivemos uma ação de prevenção e conscientização de ISTs que eu vim conhecer a casa. A partir daí, né, a Gilmara, minha diretora, me convidou para estar fazendo parte de um projeto que chama Observatório de Violências LGBT, que é um projeto de coleta de dados e mapeamento da população LGBT de favela. Estava na casa da minha mãe, lá em Mauá, ela falou assim, eu lembrei de você, nós estamos com um projeto aqui que tá liberando uma cesta básica para as pessoas e eu lembrei de você. Então, aquele gesto que ela fez por mim, assim, me atravessou, porque eu estava lá do outro lado do mundo, praticamente, ela poderia não lembrar, mas ela teve esse cuidado de lembrar das que realmente, sabe, estavam em situação de vulnerabilidade, como eu estava, sem trabalho, etc. E ali eu pego essa cesta, descubro que existe essa casa e que aqui tem alguma ajuda para aquelas que querem crescer e evoluir. Eu entrei nesse projeto como pesquisadora, éramos em 15 pesquisadores, né? Que aplicávamos um questionário de 120 questões, né? E após isso, no final, teve uma escrita de um dossiê, né? Porque a gente não tem dados da população LGBT, principalmente população LGBT de favela. E quando a gente não tem essa coleta de dados, a gente não tem uma política pública para a população. Minha mãe é mineira e a maioria das vezes, por eu ser, na época, sempre dá muito a entender que eu já seria uma mulher trans, vinda de uma família toda preconceituosa, então assim, ninguém queria ficar comigo, ninguém queria me olhar, então sobrava só o restante para minha mãe. Então, por longos anos eu ia para a escola, quando eu saía da escola eu ficava na cozinha da madame esperando a minha mãe trabalhar, sentava no cantinho e ficava assistindo ela fazer as coisas. Então, comida era uma das coisas que ela tinha que fazer e eu prestava muita atenção. Às vezes perguntava, mãe, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E ela sempre falava para mim, você não prestou atenção? Você não viu? Então, na próxima vez que eu fizer, você se alia e presta atenção de novo. E ali eu fui pegando essas práticas de cozinha, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos 2 turmas de formação no Cozinha Trans, né? As meninas entraram, a gente tem 8 aulas, a gente começa do bolo caseiro até vai o bolo de festa, né? E dentro dessas
2 turmas, né? A gente conseguiu, na primeira turma, inserir 2 meninas no mercado de trabalho, e na segunda turma a gente conseguiu inserir 3 meninas no mercado de trabalho, né? E a gente teve uma grande surpresa que a gente indicou, né, a Fernanda Teles, que é uma de nossas alunas aqui do Cozinha Trans, a participar do Comida de Favela. Termina o curso, onde a Doni era até, por sinal, o coordenador, e ela que me inscreveu no Comida de Favela. De início eu falei que não queria, porque é isso, a vida já vem com tantos nãos que você acaba almejando para você mesmo mais um. E ela falou, não, eu acredito em você, eu confio em você, vai dar certo, vai. Começou um daqui, outro dali, minha equipe se juntou toda, falando, a gente está contigo, você vai conseguir, não desiste. E eu fui, meti as caras. Ela ganhou na categoria bar e quiosque. Quando eu vi, eu estava lá em cima do palco, já ganhando em primeiro lugar e sendo primeira travesti a participar desse evento e a ganhar também. Quando eu me deparo campeã, foram a certeza de que, assim, foi um trabalho árduo, foi um trabalho dolorido, porque sou eu para tudo. Então, eu faço, eu entrego, eu cozinho, eu lavo, eu arrumo, eu para tudo. Mas no final é prazeroso e foi em saber que, assim, a minha voz tá chegando a outros espaços, a outros lugares, a outros estados onde as pessoas entendem que é possível, sim. Hoje em dia, uma travesti está à frente de um estabelecimento alimentício, está à frente de onde ela quiser ser, porque nós somos pessoas normais igual todo mundo. Foi muito atravessador, porque é você representar inúmeras outras que estão aí, que têm a mesma vontade, que chega para mim e fala assim, Fê, eu hoje me sinto acolhida. Acolhida só de ver onde que você está, porque o seu corpo, principalmente a sua cor, entende? Não era para estar ali. Por inúmeras pessoas você estaria lá no meio da esquina junto com a gente, se prostituindo, mas não, você mostra ao contrário. Então, quando eu me deparo que é possível para você, eu sei que é possível para mim. Então, acho que o meu legado é esse, é abrir portas para aquelas que estão vindo, só para saber que elas não vão passar, acho que tudo que eu passei, que não seja tão doloroso para elas igual foi para mim. Porque chegar onde eu cheguei como Fernanda, assumir para mim, para minha família, para todo mundo, para uma multidão de pessoas que ainda tem um entendimento meio cego para essa população, principalmente a população T de travestis e transexuais, é muito gratificante para mim, é saber que meu esforço não foi em vão. Meu sonho maior é ter, assim, depois de ter entrado no movimento social, a gente ter, sim, mulheres trans em locais de representação, não só de representação, mas de tomadoras de decisão, né? E ter trabalho digno, né? A gente poder andar com segurança, a gente poder ir ao banheiro com segurança, né? Algo que para uma pessoa heterossexual é normal, ir ao shopping e usar o banheiro feminino. Coisa que para uma mulher trans, não, já é algo... Por mais que a gente tenha lei que nos ampare, ainda infelizmente a gente tem casos de transfobia em relação a isso. Diversas vezes eu parei e pensei, meu Deus, como é difícil para ser, só para ser aquilo que eu era. Então eu não podia nem ter o direito de ser. Esse direito eu encontro aqui no Conexão G. Esse direito a diretora Gilmara nos dá de ser. Então é o que ela fala para mim. O seu corpo pertence a este lugar, sim. Você pode frequentar, sim. Você deve frequentar. A Constituição nos dá esse direito de ir e vir, sem sofrer consequências, sem sofrer preconceito, discriminação, atravessamentos, enfim.
É sobre isso. A gente vai fazer cada vez mais barulho, a gente vai sim reivindicar os nossos direitos e a gente vai sim dar oportunidade para essas meninas que, assim como eu, foi reconhecida aqui na casa, para a gente estar fazendo, se Deus quiser, um futuro bonito aí pela frente.